O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Eu vou começar essa homilia fazendo uma pergunta para você que é católico. Aonde está o seu terço? Aonde você deixou o seu rosário? Aonde ele se encontra? Essa pergunta que eu estou fazendo, ela é muito importante para nós, principalmente nesses tempos que nós vivemos hoje, de tanta pluralidade. Cada um acha que deve ser isso, cada um acha que deve ser aquilo, e cada um pensa o que quer. Mas a igreja, ela tem um pensamento só. Ela tem um ensinamento só. Ela não tem vários ensinamentos. Então, eu pergunto mais uma vez: onde está o seu terço? Ok, estamos no mês de outubro. A igreja nos recomenda, nos ensina que, além de ser o mês das missões, é o mês também do rosário. Por isso que eu já começo, por isso que eu perguntei: onde está o seu rosário? Onde é que ele está? Onde você costuma deixá-lo? E hoje, dia 7 de outubro, comemora-se o dia de Nossa Senhora do Rosário, que lembra um fato que aconteceu no dia 7 de outubro de 1571, em Lepanto, na Grécia. Os turcos otomanos estavam vindo, com a sua esquadra naval, vindo em direção para a Europa, para tomar conta da Europa, querendo transformar a Europa no país assim muçulmano e não cristão. Imagine que eles iam entrar nas igrejas
iam transformar aquelas igrejas em mesquitas. E o Santo Padre, o Papa Pio V, convocou que a igreja fosse em busca dessas esquadras para que elas não pudessem penetrar na Europa. E ele convocou a igreja que se rezasse o terço, o rosário. Enquanto a batalha acontecia, o rosário era rezado. Imagine os católicos todos rezando enquanto a batalha acontecia. E os otomanos estavam em vantagem em relação aos cristãos. E aí, por um milagre, que se fala, que até os próprios otomanos, eles contam também, existem relatos, que dizem que nesse momento que estava acontecendo a batalha, de repente apareceu Nossa Senhora com o terço na mão, com uma cara séria. E aqueles homens, vendo aquela imagem de Nossa Senhora assim no ar, correram em retirada, foram embora. É claro que isso a história não vai contar, né? A história vai contar apenas que houve uma batalha e os cristãos venceram, e pronto, final. Mas esse detalhe ficou no coração da igreja, no coração dos cristãos. Aí o Papa atribuiu essa vitória a Nossa Senhora. Nossa Senhora do Rosário. Se eu fosse perguntar para os católicos, me conte, me dê um testemunho de algo que você obteve com a oração do terço, ou do rosário, né? Muitos testemunhos são contados. A Virgem Maria, realmente, ela é uma grande intercessora. E ela pede muito por nós, ela pede para a igreja, ela pede para que a igreja não se divida, ela pede ao seu Filho Jesus que nós nos salvemos, e isso principalmente, não é somente milagres, pedidos que fizeram para uma pessoa, que uma pessoa estava doente, aí ficou curada, ou porque pediu alguma coisa e recebeu, muito mais do que isso. O que ela quer que nós peçamos a ela, e que muitas pessoas precisam entender, é que a Virgem Santíssima, aos pés de Jesus lá no céu, ela pede pela salvação dos seus filhos, porque ela quer que cada um de nós entre no céu. Não deixemos de rezar o terço. Mas aí eu vou perguntar de novo, aonde está o seu terço? Porque vem acontecendo um fenômeno preocupante dentro da Igreja Católica. E o fenômeno preocupante é esse. Há um protestantismo velado dentro da igreja. Vocês sabem que os protestantes não aceitam Nossa Senhora como mãe? Não aceitam que nós rezemos o terço, porque dizem que isso é idolatria. E tantas outras coisas que eles falam em relação àquela que Jesus nos deu como mãe quando ele estava aos pés da cruz. Eis aí a tua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. E parece que diante de um falso ecumenismo, e para que não haja assim, para dizer assim, né, que não há briga entre um e outro, que realmente não deve ter brigas, né? Aí os católicos atuais estão cedendo a isso, com aqueles falsos ensinamentos. Me mostre na Bíblia onde se reza o terço. Me mostre na Bíblia, porque tudo deles mostre na Bíblia, porque foi isso que Lutero fez, né? Só acredita no que está na Bíblia, não acredita na tradição oral. E aqui não é questão de estar na Bíblia ou não estar na Bíblia. É uma oração.
onde nós vamos meditando através das Ave-Marias, e a Ave Maria é bíblica, não vou ficar agora entrando nesse detalhe que todo mundo já sabe, né? E ali nós vamos meditando os mistérios da vida de Jesus, os principais mistérios da vida de Jesus, como o evangelho de hoje, né? A aparição do anjo, o nascimento de Jesus, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, Jesus que é crucificado, a morte dele, a ressurreição de Jesus, a subida de Jesus, de Nossa Senhora aos céus e também de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, isso fica gravado no nosso coração na medida que nós vamos meditando, junto com Nossa Senhora, os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, de forma velada, os católicos estão se intimidando. Vocês veem que, pelo menos isso eu tenho percebido, né? Músicas católicas que não falam de Nossa Senhora, falam de Jesus somente. Antigamente, nos encontros, nos retiros, sempre se tinha uma ou duas pregações dedicadas a Nossa Senhora. Hoje está sendo tirado. Tem os encontros, tudo, todo mundo vem contente, mas não tem nada referente à Virgem Maria. E nessa intimidação, os católicos estão deixando de andar com o seu texto, é por isso que eu estou perguntando, onde é que está o seu texto? Será que você já foi contaminado pela heresia protestante, ao ponto de que você já jogou o seu texto fora? Porque você agora é só de Jesus. Não precisa ser de Maria. Aonde está o teu texto? E quanto tempo faz que você deixou de rezá-lo? Nós precisamos mostrar a nossa catolicidade, mostrando que nós somos filhos de Maria e que nós somos marianos. Precisamos mostrar isso. Mas não é mostrar para ficar mostrando, é porque nós somos tão marianos que uma caminhada, andando por aí, nós estamos com o texto na mão, aí aqueles que não são dizem é católico, está vendo? Se você quiser identificar um católico de um protestante na rua, é só ver. Está com o texto, é católico. Se não tiver, para dizer assim que nós somos todos iguais, né? Não, nós não somos iguais. Só existe uma igreja católica. Só existe uma igreja cristã. Surgiram com o protestantismo outros que vivem dizendo que são, mas é una, santa, católica, apostólica, romana. Não diz que é duas, nem três, nem quatro. É uma. É uma só. Esse protestantismo velado, que eles estão conseguindo nos colocar contra a parede, ao ponto de que nós estamos cedendo. E esse ceder significa o quê? Larga esse texto e para de dizer que ela é sua mãe, ela é uma pessoa qualquer. Aí nós católicos estamos dizendo sim, 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 em nome da unidade. Em nome dessa unidade entre nós, sim, sim, sim. Aí estão deixando o texto de lado. Estão deixando de rezar o texto. Que deveria ser o contrário, né? E quando o protestantismo surgiu, a igreja já tinha mais de 1.500 anos, praticamente. E estamos cedendo. Eu não estou conclamando guerra aqui. Eu estou dizendo que nós assumamos aquilo que nós somos.
Nós somos católicos. Católico reza o terço. Vou dizer uma coisa. 3 coisas. E talvez seja até 4. A primeira. Um seminarista que não reza o terço, no futuro ele será um padre que espalhará heresia dentro da igreja. Um padre que não reza o seu terço já é um pastor protestante dentro da igreja. Segunda. Terceira. Uma religiosa que não reza o terço, ela é uma obreira protestante dentro da Igreja Católica. A quarta, uma igreja católica que não reza o terço, ela já é uma igreja totalmente protestante. E vão dizer, não, mas nós amamos a Eucaristia. Bem, protestante não ama a Eucaristia, não acredita na presença de Jesus Eucarístico. Não, eu rezo o terço, mas eu amo Jesus presente na Eucaristia. Bem, quem não reza o terço já está caminhando para o protestantismo ou já é um protestante dentro da igreja. E se é um protestante dentro da igreja, então ele não pode dizer que ele é um católico. E se ele não é um católico, ele não acredita na presença de Jesus na Eucaristia, então já é um protestante. Tu és um protestante. Não vem com essa história de dizer que você é católico. Se você não ama a Virgem Maria, se você não reza o terço, você já é um protestante. Nossa Senhora em Fátima diz, rezem o terço todos os dias. Quando Nossa Senhora lá em Lourdes aparece a Bernadette, a primeira coisa que Bernadette faz é se ajoelhar. Aí ela coloca a mão dentro do bolso da saia dela. E ela tira o terço. E ela diz que Nossa Senhora de lá está apresentando o terço para ela. E ali ela faz o sinal da cruz. E ela começa a rezar o terço. Eis aqui uma católica de verdade. Diz que o Joãozinho, todos os dias, junto com a família, quando batia às 6 horas, o sino batia, badalava lá, às 6 horas, onde nós católicos somos recomendados a relembrar o ângelo, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo, e rezamos a Ave Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Só que naquela casa, quando o sino tocava, o Joãozinho já sabia que era hora de rezar o terço, e ele corria para pegar o terço. E ali a família começava a rezar. Passado um tempo, o sino da igreja bate, e já vai o Joãozinho correndo atrás do terço dele, e ele não encontrou. E ele não viu a mãe se dirigindo para aquela imagem de Nossa Senhora que eles tinham em casa para rezar, e o pai também. E o Joãozinho começou a convocar, porque criança é assim, né? Vamos rezar o terço, mamãe, vamos rezar o terço, papai. E a mãe disse, Joãozinho, nós não iremos mais rezar o terço. Mas por quê, mamãe? Porque o pastor disse para nós não rezarmos o terço, mamãe. Ô meu filho, mas mamãe, o padre disse que é para nós rezarmos, não é o pastor que deve dizer, mamãe. Mamãe, a senhora está dizendo agora que nós não temos mais uma mãe no céu. A senhora sempre ensinou que nós temos uma mãe no céu, mamãe. Nós não temos mais uma mãe no céu? Não, meu filho, nós não temos uma mãe no céu. Mamãe, nem ela é mais sua mãe, não. E o Joãozinho entrou em desespero e começou a rezar. Não, eu tenho uma mãe no céu, eu tenho uma mãe no céu.
E eu quero rezar o texto, eu quero rezar o texto. Cadê o meu texto, mamãe? Cadê o meu texto, mamãe? E a mãe, vendo o estado de calamidade pública que estava o Joãozinho, porque foi estado de calamidade pública. Ela não teve outra alternativa senão rezar com o Joãozinho naquele dia. E voltou a ser católica novamente. Porque uma igreja que não reza o terço é uma igreja que entra em calamidade pública. Pode me dizer que eu sou que isso é devocionismo. Pode falar o que você quiser. Mas a igreja sem Maria, ela deixa de ser igreja católica. Isso é ensinamento da igreja. Pode consultar todos os santos e doutores da igreja. Tanto os doutores como os mais simples, para você ver. Um protestantismo velado. Velado. Cadê os pregadores que falam sobre os dogmas? Aonde estão? Não, só basta falar de Jesus. Eu sei que só basta falar de Jesus. Mas nós somos católicos e não podemos esquecer que Deus entrou no mundo por uma porta, e essa porta se chama Maria. E nós jamais deveremos esquecer essa porta. Não podemos esquecer. Aonde está o seu texto? Cadê os cantores católicos que estão fazendo shows e muitas lives por aí? Cadê as músicas referentes a Nossa Senhora? Cadê o Maria de Nazaré? Por que não se canta mais? Só Padre Zezinho? E cadê os outros? Aonde estão? Aonde estão as músicas referentes a Nossa Senhora, que fala que ela é nossa mãe, que ela é virgem, que ela é a mãe de Deus, que ela subiu aos céus, que ela é pura, que ela é virgem, antes do parto, no parto e depois do parto? Cadê as músicas que falam disso? Protestantes dentro da igreja, dizendo-se ser católicos, mas que não têm amor a Nossa Senhora. Isso lá no protestantismo você vai encontrar. Só falam de Jesus, não fazem menção a Nossa Senhora em momento nenhum. Lá sim. Mas aqui não, aqui tem que se falar. Os pais têm que incutir a devoção aos seus filhos. A Mariana, que está ali, faz 7 anos hoje. Parabéns. Entrou no ano da consciência, começa a ter consciência. E o Wanderson e a Sônia ensinem a Mariana. E a outra também, para não ficar enciumada aí, irmã. Incute nela, no Pedro. É Pedro? O Pedro também. Outra historinha para nós entendermos. Outra família que rezava o terço todos os dias. E que família unida. Vou dizer uma coisa para vocês, se sua casa está dividida, comece a rezar o terço todos os dias em família para você ver se a divisão não acaba. Eu dou 1 mês para a divisão acabar. Porque aonde Maria chega, o divisor não entra. Porque o diabo quer dizer o quê? Divisor. Entrou Maria, ele sai correndo. Lembremos lá, né, de Lourdes também, né? Aí o demônio aparece lá, a menina vê e fica com medo, fica assim aterrorizada, porque ela viu o diabo. Aí Nossa Senhora dá uma olhadinha assim para ele, ele sai correndo. Só o olhar dele já saiu correndo. Então voltemos lá ao que eu estava contando. A família lá reunida, de repente o esposo começou a
se deixar levar pelos contos de fadas dos protestantes. E nessa de entrar nos contos de fada dos protestantes, ele começou a deixar a devoção à Nossa Senhora. E aí era só a mulher rezando e ele já não rezava mais. Começou a dividir. E ele, falando na cabeça dela, deixa esse negócio de terço, deixa esse negócio para lá. A divisão entrou. Olha como se divide. E a mulher sofrida com os filhos ia lá e rezava e ela começou a rezar escondida. E nessa história, ele abandonou a família, porque ele já não se cabia mais naquela casa. Se tornou protestante e perdeu a família. Depois de muitos anos, ele refletindo e vendo o mal que ele tinha feito, e ele começou a pensar, foi justamente na hora que eu tirei Maria da minha vida, justamente na hora que eu deixei de chamá-la de mãe, na hora que eu deixei de rezar o meu terço, minha família se dividiu. E a mulher em casa rezando pelo retorno do marido até que ele voltou. E voltando, começou a rezar de novo. E rezando de novo. A unidade voltou na igreja. Na igreja e na casa. Naquela família. E viveram felizes para sempre. Aonde está o seu terço? Mês de outubro, mês do Rosário, a igreja convoca-nos a rezar. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vimos que os apóstolos estavam aguardando a vinda do Espírito Santo, que era a promessa que Jesus havia dito, e eles estavam todos rezando, os apóstolos. Só não estava Judas, porque já tinha se suicidado. E ali fala o quê? Eles estavam em oração com Maria, a mãe de Jesus. A igreja nascente estava com Maria em oração. A igreja contemporânea, ela está com Maria em oração. A igreja dos últimos tempos, deverá estar com Maria em oração. E lá no céu, nós estaremos com Maria, contemplando a face da Santíssima Trindade por toda a eternidade. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.